Olá, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa jornada nos Salmos e lembre-se, nós começamos a estudar o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 é o prefácio ou a introdução, é como tudo começa. A partir daí, nós vamos estudando os outros salmos da Bíblia e percebendo como o Senhor entregou para nós, para a sua igreja, um inário maravilhoso. O que é um inário? É um livro de cânticos. Os salmos são hinos. A palavra salmo quer dizer hino ou cântico. E são cânticos inspirados por Deus para a gente aprender a orar e a cantar louvores ao Senhor. E aprender cada salmo, portanto, é muito importante para nós, para nossa família, para todas as crianças. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ser educados na justiça. E o Salmo de número 1 começa falando sobre a diferença que há entre o justo e o injusto, entre a justiça e a injustiça. Lembre-se, só existem apenas dois caminhos, crianças. É o que o salmista nos diz quando começa a falar sobre os hinos de Deus no Salmo de número 1. E nós precisamos escolher o caminho melhor. O caminho que diz a palavra de Deus fala sobre o temor do Senhor. Eu vou ler novamente então o Salmo de número 1 para a gente, tá certo? Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela foi divinamente inspirada por ti para a nossa instrução. A tua palavra veio dos céus e o Senhor falou ao coração dos homens, que o Senhor mesmo separou para escrever as palavras destes salmos. Nós pedimos que nos ilumine, que nos dê o entendimento para, mais uma vez, nesta maravilhosa jornada no livro dos Salmos, desenvolver este momento tão maravilhoso para nós que é o da devoção em nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. O que nós falamos no primeiro dia da nossa jornada sobre o Salmo de número 1, eu gostaria de continuar falando hoje para vocês. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, e eu anotei algumas coisas aqui, e é muito bom, crianças, que vocês anotem à medida que seus pais forem ensinando vocês a ler e a escrever. Primeira lição: por que eu devo aprender a ler? Para que eu possa ler a palavra de Deus sozinho. E escrever, para que eu faça anotações. Por exemplo, eu estou usando uma Bíblia aqui, queria mostrar para vocês como exemplo, que ela é bem legal. Ela traz aqui espaços para que você possa anotar, fazer as suas anotações. Então, aprenda a escrever para escrever muita coisa sobre a palavra de Deus. Fazer perguntas, por exemplo, quando você está estudando com seus pais e depois quando você vai aprendendo a estudá-la sozinho. Então, o Salmo 1, ele vai falar sobre algumas coisas aqui, e eu anotei algumas delas que eu queria lembrar para vocês. Por exemplo, ele fala que o homem piedoso, ele vai encontrar alegria, deleite na lei do Senhor. Vocês lembram quando eu falei que o bem-aventurado, verdadeiramente feliz, é aquele que não faz algumas coisas que Deus diz para não fazer? Por exemplo, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não não se detém no caminho dos pecadores e ele não se senta na roda daqueles que zombam de Deus. Então, fazer algumas coisas que Deus proíbe desagrada ao Senhor e traz infelicidade para a nossa alma. Não fazer algumas coisas que Deus diz para a gente não fazer traz bênçãos para nós. Então, toda vez que o Senhor nos disser um não na Bíblia, prestem bem atenção, crianças, isso é para o nosso bem. Por exemplo, se eu tomasse uma ilustração aqui sobre essa ideia que é progressiva, ela é gradativa de andar, parar e se sentar,
Veja como isso é interessante em muitas coisas que às vezes a gente faz e que os nossos pais dizem para a gente não fazer. Pensa no fogão. Sua mãe sempre diz assim: não encostem no fogão quando ele estiver com o fogo aceso. E é no fogão onde nossas mães fazem coisas maravilhosas, as comidas deliciosas que a gente sempre come e ficam na mesa da nossa casa. Mas imagina você com o seu irmão mais velho, ou então com um coleguinha que está com você em sua casa. E você sabe que não pode fazer aquilo que sua mãe diz para não fazer. Mas aí ele pega e diz para você: vamos tocar o dedo naquela chama do fogão, naquele fogo ali que está queimando. E aí, de repente, você começa a andar no conselho dele, você cai na conversa dele. E aí você para escutar. Como é que seria isso? Será que eu vou queimar meu dedo? Será que não será ruim? Será que vai ser algo legal? E ele começa a dizer para você: não é bem assim como os adultos dizem. Vamos tentar fazer essa experiência. Você andou em desobediência, você parou para ouvir um conselho desobediente e no final, o que foi que aconteceu? Você se sentou com ele para planejar. Como é que a gente vai fazer isso sem que a minha mãe veja? Qual é o final de tudo? Não é algo bom. Colocar o dedo na chama vai fazer com que você queime o seu dedo e a queimadura vai trazer dor para você e algo triste para a sua alma, porque quando a sua mãe souber, você vai ser corrigido porque você desobedeceu seus pais. Essa é uma ilustração simples, mas mostra mais ou menos o que o pecado faz com a gente. A Bíblia diz que o pecado é a desobediência à palavra de Deus. E quando a gente dá ouvidos ao pecado, a gente anda nos conselhos maldosos do diabo. E a gente para escutar o que ele tem para dizer. E aí, o final de tudo é a gente fazer o que ele faz. Adão e Eva fizeram isso. Eles deixaram de ouvir o que Deus falou. Eles pararam para dar ouvidos aos conselhos da serpente e, no final, se sentaram com ela para desagradar e desobedecer a Deus. Então, veja, o resultado de não fazer isso é estar plantado como uma árvore firme, segundo a palavra de Deus, porque o prazer, a alegria do crente não vai ser em desobedecer a Deus, mas vai ser em obedecer a palavra do Senhor. O versículo 2 diz que, pelo contrário, o prazer do justo está na lei do Senhor e em sua lei meditar dia e noite. Não será como aquela palha seca, aquela folha murcha que é levada para qualquer lugar pelo vento, mas tudo o que fizer será próspero. Veja como esse trecho inclui algo maravilhoso para nós, crianças. Deus promete que, se você fizer aquilo que é certo, segundo a sua palavra, que você irá prosperar. Você será feliz. Ou seja, tudo que os seus pais estão fazendo por você, toda a dedicação em ensinar a vocês a palavra de Deus e ensinar outras ciências, terá por objetivo fazê-lo próspero, bem-aventurado, verdadeiramente feliz, porque quando nós fazemos algo que agrada a Deus, Ele promete nos abençoar. Veja que esta condição não é a mesma daqueles que não temem a Deus, que o Salmo 1 chama de ímpios. Qual é a situação de um ímpio? Ele não permanece na presença de Deus. Veja, é um erro grave pensar que o salmista e os crentes naqueles dias do Antigo Testamento não consideravam a realidade de um juízo final. É para onde o Salmo aponta, né? No término de tudo. Os ímpios não irão prevalecer no juízo. Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho de ambos. Quais são as aplicações para nós, então, hoje? O que é que nós precisamos tomar aqui nessa breve meditação do Salmo 1 para a nossa devocional de hoje, para a nossa jornada pelos Salmos da Bíblia? Algumas perguntas. Primeira delas, o que devemos fazer? Segundo o que o Salmo nos ensina, como devemos viver? Eu gostaria de apresentar aqui, então, algumas lições. A primeira delas, nós devemos ler todos os Salmos. Nós devemos cantar todos eles. Nós devemos meditar nos Salmos da Bíblia, conversar sobre eles em nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos pais. Nós precisamos ter essa
diferença ou esse contraste dado pelo Senhor em nossa mente. Existem dois caminhos, um bom e um ruim, um feliz e um triste, o caminho do justo e o caminho do injusto. Segunda lição, devemos rejeitar o conselho dos ímpios. Não devemos ouvir essas pessoas. Crianças, nunca deem ouvidos àqueles que falam coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque elas rejeitam a palavra de Deus. E a pergunta é, que sabedoria elas poderiam ter para vocês? Lembrem-se, filho meu, não desprezes o conselho de seu pai, a instrução de sua mãe. Aos seus pais vocês devem ouvir. Eles estão empenhados, se esforçando para ensinar para vocês a palavra de Deus. Terceira lição, devemos nos entregar à palavra, ou seja, aprender a ler, como eu disse antes, para ler primeiramente a palavra, aprender a escrever para fazer anotações sobre aquilo que nós vamos aprendendo de Deus em sua santa palavra. Pense em alguma coisa agora, qualquer coisa que você realmente gosta. Como é que você se comporta com relação a isso? A esta coisa que você gosta demais? Essa deve ser a mesma maneira como você se aproxima da palavra. Se a palavra de Deus é aquilo que é mais importante para você, comporte-se assim. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, se aproxime sempre dela como de fato ela é, a palavra verdadeira do nosso Criador. Quarto lugar, devemos buscar a bem-aventurança. Deus torna próspero aqueles que o temem. Esta é a grande verdade do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos que zombam de Deus. Escarnecedores é o que o Salmo 1 diz. Mas antes tem prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Lembrem-se disso. Busquem este tipo de prosperidade para a sua alma e não outro tipo. O mundo vai oferecer muitas outras opções para vocês, mas se apeguem àquela que diz: Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Cristo Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus, e este salmo começa falando sobre sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor, ou o temor do Senhor é a sabedoria. Em quinto e último lugar, lembre-se do dia do juízo. Sim, crianças, a Bíblia fala sobre céu e inferno, e esta não é uma possibilidade apenas para quando estivermos mais velhos. Esta é uma realidade para todos os homens, independentemente da idade. O juízo de Deus se aproxima, e felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Rei do próximo salmo, o salmo de número 2. O Senhor sabe em que caminho estamos andando. Ele trará juízo no dia final, quando ele reunirá todas as nações para tratar com elas se elas optaram pelo caminho bom ou pelo caminho mau. E nós devemos lembrar disso sempre e temer ao nosso Deus de todo o nosso coração. Agora, veja, o Salmo 1 nos lembra a impossibilidade de fazermos isso sozinhos. Porque não existe um homem perfeito que se deleite sempre, sempre, sempre na lei do Senhor. Nós sabemos que um homem perfeito pisou neste mesmo chão que nós pisamos no mundo, e ele foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão perfeito do Salmo 1. Ele vai nos levar para o próximo salmo da nossa jornada, o Salmo 2, porque ele é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Apeguem-se a Jesus. Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma. Ele é o Senhor da nossa casa. Nunca se esqueçam disso e se deleitem sempre na bem-aventurança de amar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por mais esta meditação sobre o Salmo de número 1. Nós pedimos a tua bênção para que à medida em que juntos caminharmos estudando os salmos da Bíblia, o Senhor nos visite a nossa casa, nos abençoe, abençoe os nossos pais, abençoe os nossos filhos, e nós possamos sempre enxergar a maravilha que é temer ao Senhor e amá-lo de todo o nosso coração.
Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até amanhã, quando nós vamos seguir estudando e pensando mais sobre como é interessante, como é legal estudarmos juntos o livro dos Salmos. Deus abençoe.